Oi! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa aula online hoje de Geografia. Vamos lá? Compartilhei a tela aqui com vocês, tá, gente? Unidade 4, página 82. As atividades urbanas e rurais no Brasil. Então, ó, por muito tempo, a colheita da cana-de-açúcar foi feita por meio manual, como mostra a fotografia de uma região próxima ao município de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Então, ó, era cortado, né? Cada um deles. Hoje em dia já tem máquinas. Aqui, ó, comércio de rua ainda é bastante comum nas grandes cidades brasileiras, como mostra a fotografia de uma rua comercial no Rio de Janeiro. Então, eles colocam as banquinhas assim, né? Na rua. Isso aqui é comércio de rua, tá, gente? Hoje a colheita de cana, né? Olha a máquina que passa aqui, ó. Frequentemente é realizada por máquinas, né? Hoje em dia, poucos ainda fazem a colheita manual, a maioria já colhe com essa máquina aqui, como mostra a fotografia no estado de Bariri, no estado de São Paulo. Então, o que eu sei? Que atividades econômicas são representadas nas fotografias? Quais atividades predominam nas áreas rurais e quais predominam nas áreas urbanas? Alguma das atividades retratadas utiliza tecnologia? Então, nessa unidade, nós vamos estudar esse conteúdo aqui que está sendo abordado nessas questões. Ao longo do texto, a gente vai responder todas essas perguntas aqui. Então, atualmente, as compras podem ser feitas por meio de internet. O comércio eletrônico é uma alternativa para comprar produtos sem sair de casa. Então, nessa pandemia aí, né, a gente acelerou o e-commerce, né? Que é essa compra online, até mesmo pedidos de comida. As pessoas pedem muito mais, né? Então, você compra aqui, ó, pelo computador ou celular, paga com um cartão ou com um aplicativo, né? Ou até mesmo se você tiver dinheiro na hora de pegar o produto em casa, paga no dinheiro. Ideias em construção. Relação entre cidade e campo. Você mora na área urbana ou na área rural do seu município? Não, a área urbana é na cidade. Área rural é chácaras, sítios e fazendas. Onde você mora? Responda para a prof. No lugar onde você vive, existe alguma atividade econômica que se destaca? Qual? Qual, gente? Qual atividade que é aqui? Plantio de soja, né? Soja, milho, algodão. Você já aprendeu que a vida das pessoas que moram nas cidades é, de modo geral, bastante diferente da vida de quem mora no campo. Também são diferentes os elementos que compõem as paisagens urbanas e rurais. Nas cidades predominam áreas densamente habitadas, atividades econômicas muito diversificadas, presentes nas ruas comerciais, nos parques industriais e nos serviços de diversas naturezas. No campo, os elementos naturais, como os rios, as montanhas, né, são fáceis de serem observados na paisagem. Além disso, as moradias são distantes umas das outras, predominam atividades que utilizam recursos naturais, os quais são transformados em matérias-primas, em alimentos e em mercadorias. Para relembrar os recursos naturais, são todos os elementos da natureza utilizados pelos seres humanos para diversas finalidades, como, por exemplo, a água, a luz solar, vento, vegetação, minerais e o solo. Apesar das áreas rurais e urbanas abrigarem modos de vida diferentes, o campo e a cidade se relacionam diretamente. Muitas mercadorias produzidas nas atividades rurais são consumidas pelos moradores na cidade. Então, por exemplo, as banquinhas de frutas, né, são produzidas
no campo e vendidas aqui na cidade. Por exemplo, o milho, né? Milho verde, banana, caju, água de coco, né? O coco. Por outro lado, máquinas, equipamentos e produtos agrícolas, como fertilizantes, adubos e sementes, são produzidos por indústrias nos grandes centros de pesquisas, que estão localizadas nas áreas urbanas. Então, essas coisas vão para o sítio, fertilizantes, adubos, sementes, né? Máquinas para o plantio lá. Então, há uma troca de produtos entre o campo e a cidade. O campo planta e a cidade, né, consome. Algumas coisas a cidade produz e vende para as pessoas que estão na zona rural. Exercício. Por que podemos afirmar que o campo e a cidade se relacionam diretamente? Acabei de responder, né, gente? Quais produtos que você consome em seu dia a dia são produzidos no campo? Quais são produzidos na cidade? Então, o que você usa ali na sua casa que é produzido no campo e o que é produzido na cidade que a gente mesmo usa aqui, vivendo aqui? Construindo conhecimentos. Os setores da economia. Então, a economia, né, as atividades econômicas, tanto da área rural como da área urbana, são classificadas em 3 setores: setor primário, setor secundário e setor terciário. Essas classificações consideram as diferentes atividades que produzem e fabricam mercadorias que serão consumidas e utilizadas pelas pessoas, bem como as que prestam serviço. A partir de agora, nós vamos estudar as características de cada um desses setores. Então, setor primário. O setor primário corresponde às atividades que exploram os recursos naturais. Por isso, predomina na área rural. O que é produzido por esse setor é denominado produto primário. Então, veja alguns exemplos do produto primário. Por exemplo, a agricultura. É uma atividade que utiliza a terra para o cultivo de diversos tipos de plantas, frutas, verduras, hortaliças, flores, grãos, algodão. São alguns exemplos de produtos primários provenientes das atividades agrícolas, né? Então, aqui, ó, o cultivo de verduras e hortaliças. Então, alface, repolho, couve, né? Isso tudo é produzido lá no sítio e eles trazem aqui para a cidade para a gente consumir. Outro setor é a pecuária, uma atividade relacionada à criação de animais, cuja finalidade é a produção de carne, leite e seus derivados. Esses alimentos são considerados produtos primários. Então, aqui uma área de pastagem, né, ou com o gado, criação de gado. Outro, o extrativismo, também é uma atividade primária. Trata-se da extração de produtos da natureza para a fabricação de outros produtos. Por exemplo, determinados frutos típicos do Brasil, como o açaí, castanha e o látex, são produtos primários provenientes do extrativismo vegetal. Então, aqui, ó, extração, né, do látex numa seringueira na Amazônia. Então, essa seringueira, ela produz esse leite aqui, eles vão lá, fazem os buraquinhos no tronco, eles recolhem isso aqui, quando ele seca, ele vira tipo um elástico, né? Para fazer alguns materiais que são consumidos. Outro conhecido é a mineração. E a mineração, ela nós chamamos de extrativismo mineral. É uma atividade que explora os recursos presentes no subsolo. Entre esses produtos primários do extrativismo mineral, destacam-se a água, o ferro e o petróleo. Então, a água vem do solo e é através do extrativismo mineral. A pesca também é uma atividade primária realizada nos oceanos, mares, rios, lagos. A produção e a criação de frutos do mar, como camarão, caranguejo, né? E de peixes que são importantes, pois esses animais servem para o Brasil e para diversos países. Então, aqui, os pescadores na praia de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.
Setor secundário. O setor secundário também é conhecido como setor industrial. É responsável por transformar as matérias-primas provenientes do setor primário, ou seja, aquelas que são feitas lá no setor primário, que nós acabamos de estudar, e vão ser industrializadas. Esse setor pode estar presente tanto nas áreas rurais como nas urbanas. Então, por exemplo, frutas para a produção de sucos engarrafados, tomate para a produção de molho e ketchup, leite para a produção de manteiga e queijo, grãos para a produção de macarrão, pães e biscoitos, madeira para a produção de móveis, minérios para a produção de automóveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e brinquedos. Vamos ver o esquema a seguir. Então, ó, a árvore daí colhe o fruto que vai ser levado para a cidade. Passa por um processo de transformação, onde é transformado em um produto novo. Esse produto vai seguir para o mercado e colocado na prateleira, onde vai chegar até a nossa casa, né? Porque a gente vai adquirir esse produto. Então, esse é um processo industrial que retira o óleo das azeitonas para produzir o azeite de oliva, aquele azeite, né, do que vem ou numa garrafinha verde ou numa latinha. É comum ter nas pizzarias, né, na mesa da pizzaria. O processo de transformação de recursos naturais em energia, como o uso do petróleo para produzir gasolina e o uso da água para gerar energia elétrica, também faz parte do setor secundário. O setor secundário é composto por diversos tipos de indústria, cada uma delas é especializada em fabricar um determinado produto. Então, veja alguns exemplos da indústria a seguir. Indústria automobilística, responsável pela produção de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos. Linha de montagem da indústria. Então, ó, os carros vão passando aqui, cada uma dessas máquinas coloca um pedacinho. Indústria naval, responsável por produção de navios e barcos, ou seja, constrói, né? A indústria naval constrói navios e barcos. Indústria alimentícia, responsável por produção de alimentos processados como carnes congeladas, queijos, iogurte, farinha de trigo, molho de tomate, macarrão, pão de forma, etc. Indústria têxtil, responsável pela confecção de roupas e acessórios. Então, olha como é a linha de produção aqui de uma indústria de roupas, né? Cada um faz um pedacinho, cada um costura um pedacinho e a peça vai passando de pessoa em pessoa. Indústria da construção civil, responsável pela construção de casas, edifícios, ruas, avenidas, rodovias, usinas e hidrelétricas. Indústria farmacêutica e de cosmético, responsável pela produção de medicamentos e produtos de higiene. Então, olha como que é a linha de produção de medicamentos. Ó, vem passando as embalagens e a máquina vai colocando aqui. Setor terciário. O setor terciário, ele é composto pelas atividades comerciais e de prestação de serviços. Esses setores predominam nas áreas urbanas, mas também está presente nas áreas rurais. Atualmente, o setor terciário oferece a maior parte das oportunidades de emprego no Brasil. Atividades comerciais. Então, essas atividades comerciais, elas são muito antigas, como a gente viu na aula de história ontem, né? Elas foram responsáveis pelos surgimentos de muitas cidades ao longo dos séculos. Os comerciantes organizavam feiras para trocar, comprar e vender suas mercadorias. De lá para cá, o comércio desenvolveu bastante. Hoje podemos adquirir produtos sem sair de casa pela internet. E as atividades comerciais podem ser observadas na paisagem urbana. É muito comum as grandes cidades abrigarem ruas e avenidas comerciais como lojas de diversos tipos, em geral localizadas nos bairros centrais, galerias e shopping centers. Também é bastante frequente a presença de um comércio informal. Então, nós temos a Avenida Júlio Campos e as ruas ao redor, né, que tem bastante comércio. Comércio informal é quando não segue as regras comerciais dos comércios regulares. Muitos comerciantes vendem seus produtos em bancas, nas ruas movimentadas da cidade, ou naqueles carrinhos, né? Que nem os vendedores de rede, aqueles vendedores de badulaque que passam por aí. É o comércio informal. Você conhece alguma rua comercial onde você vive? Ou vocês conhecem a Avenida Júlio Campos? É legal passear lá, né? Rua comercial localizada em Belém
em Belém, no estado do Pará, em 2016. Olha só. Sinop não é muito diferente, né? Também tem esses manequins aqui na rua. Atividades de prestação de serviço. O setor terciário também é composto por atividades relacionadas à prestação de serviço. Essas atividades estão muito presentes em nosso cotidiano. Veja alguns exemplos da prestação de serviço. O trabalho é realizado por médicos e enfermeiros em hospitais, postos de saúde, clínicas, e refere-se à saúde. Escolas, creches e universidades, assim como bibliotecas, centros culturais, parques ecológicos, museus, que oferecem serviços para as pessoas que estudam e adquirem conhecimento. Transporte público, como ônibus, metrô, trem, transporte particular, como táxis, Uber, né? Ou o Urbano Norte. Aplicativos de compartilhamento de carona, né? Através de smartphone, entre outros. Prestação de serviço, cinema, teatro, concertos, restaurantes, lanchonetes, apresentações culturais que oferecem lazer. Costureiros, mecânicos, encanadores, cabeleireiros, barbeiros, garçons, entre outros profissionais que prestam serviço a diversos para a população. Então, aqui, ó, trabalhadores da prefeitura prestando serviço de manutenção nas rodovias e nas ruas e avenidas. O trabalho no campo e na cidade. Então, você viu que as atividades existentes no campo e na cidade são diferentes. Algumas predominam em áreas rurais, como o setor primário, outras em áreas urbanas, como o setor secundário e terciário. O trabalho realizado no campo também é diferente do trabalho realizado na cidade. Algumas profissões são típicas das áreas rurais e outras das áreas urbanas. Então, o trabalho no campo é o quê, gente? A maioria está relacionada ao setor primário, ou seja, o agricultor é uma das profissões mais comuns na área rural. É ele que vai plantar, vai mexer com a terra, vai colher. Aí existe o pequeno agricultor, que tem apenas uma pequena propriedade, existe o grande agricultor, que tem uma fazenda onde ele utiliza mais máquinas, equipamentos mais modernos, porque ele tem um poder aquisitivo, né, maior. Há também os trabalhadores rurais, eles vivem nas áreas urbanas, mas eles vão até a área rural para trabalhar. Então, eles não moram no campo, eles não são moradores lá, mas eles prestam serviços em chácaras, sítios, hotéis, pousadas, restaurantes e em fazendas. Então, ó, o agricultor aqui. Além do agricultor, o trabalho é realizado pelo pecuarista, ou seja, é aquele que cuida das fazendas, cria animais para produzir carne, leite e derivados. Muitas comunidades tradicionais vivem do trabalho relacionado ao extrativismo vegetal. Algumas famílias produzem a coleta de frutos, fibras e raízes de árvores, plantas para a fabricação de medicamentos e cosméticos, né? Por exemplo, os produtos da natura são cultivados na Amazônia. Esse tipo de trabalho é muito comum entre as comunidades tradicionais localizadas em áreas rurais nas regiões norte e nordeste do Brasil. Então, né? Conhecidas como quebradeiras de coco, as trabalhadoras das comunidades tradicionais vivem do extrativismo vegetal, como mostra a fotografia feita no povoado de São José da Lagoa, no estado do Maranhão. Então, ó, elas abrem os cocos. O trabalho na cidade. Bom, o trabalho na cidade há uma gama muito grande, né? E são principalmente do setor secundário e terciário. E embora eles estejam presentes nas áreas rurais, mas não tanto. As áreas urbanas, eles costumam abrigar a sede das empresas, onde são realizados os trabalhos dos escritórios. Há também os profissionais ligados ao comércio, que trabalham em lojas, atendentes, caixas dos supermercados, restaurantes, serviços prestados pelo governo, né, como transporte, saúde, segurança pública, né, os professores, os funcionários das escolas, creches, né, entre outros. A maior parte dos profissionais que trabalham na indústria se concentra na cidade, ou seja, o setor secundário e terciário. Então, aqui, ó, operadores de telemarketing, né, aqueles que ficam ligando para a gente vendendo coisas.
Que tipo de trabalho é comum no lugar que você vive? Então, explica aqui, ó, se é do setor primário, secundário, terciário, se é área urbana ou rural. Pode fazer um desenho se quiser, tá? A brincadeira é, se a gente estivesse na sala, a gente ia brincar de mímica. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é o trabalho infantil. O trabalho infantil é um dos problemas que mais existem aqui no Brasil. Trata-se de todo tipo de trabalho realizado por crianças e adolescentes que ainda não têm a idade mínima por lei para trabalhar. Em nosso país, o trabalho de crianças e adolescentes de até 14 anos é proibido por lei. Adolescentes entre 14 e 16 anos podem trabalhar, desde que seja como aprendiz, com horário reduzido e adequado para frequentarem a escola. Então, gente, quando a gente fala assim, criança não pode trabalhar, não é que não pode trabalhar, tá, gente? A gente não está falando, por exemplo, de você lavar uma louça em casa para sua mamãe. É alguém que te coloca lá na rua para você trabalhar o dia inteiro vendendo balinhas no sinal, por exemplo. Isso é considerado trabalho escravo. Trabalho infantil é aquele que obriga você a fazer uma coisa que de repente você não queira fazer naquela hora. De repente você quer ir para a escola, você quer estudar, ou você quer estudar meio período, né? Ou, sei lá, é um trabalho que você não queira fazer. Isso é considerado trabalho infantil. Mas você fazer um trabalho em casa para sua mãe, para o seu pai, isso não é trabalho infantil. Você mora na sua casa, você tem que aprender a fazer as coisas, tá bom, gente? Vamos separar as coisas. Ok? Os dados levantados pelo IBGE em 2015 revelam que há mais de 2,7 milhões de crianças que se encontram em condições de trabalho infantil. Muitas delas não tinham a mínima idade permitida para trabalhar e foram encontradas realizando trabalho forçado na agricultura, vendendo balas nos sinaleiros, nas carvoarias, colhendo algodão e não iam para a escola. Esse é o trabalho infantil que não pode, tá, gente? Também há casos de crianças e adolescentes que vivem em situação de pobreza e miséria e que trabalham para ajudar no sustento da família. Isso também é um tipo de trabalho escravo e é proibido, né? O trabalho infantil é ilegal e fere os direitos das crianças e dos adolescentes, pois os impede de brincar, de frequentar a escola e de ter uma infância normal e saudável. Então, gente, é o que eu falei, você lavar a louça para sua mãe, você arrumar a sua cama de manhã, você deixar o seu guarda-roupa arrumado, não é trabalho infantil não, tá? Isso você pode fazer. O trabalho infantil é ilegal, essa parte eu já expliquei. Aqui, ó, incidência do trabalho infantil nas atividades agrícolas e não agrícolas. Então, atividades não agrícolas, né, que são os trabalhos que as crianças fazem nas cidades, olha só, 68%. Já no campo, 32%. Trabalho infantil por gênero. Meninas trabalham mais e desde cedo, ó. Meninos trabalham bem menos. Meninas são 94% de meninas. Então, exercício. Aqui tem 2 para vocês resolverem, ó. Vocês vão ler e responder. Aí tem um texto aqui, ó. Você sabia? Vou deixar para você ler. Aqui também esse mais ação. Aqui, interação. O governo brasileiro já criou diversas formas de combater o trabalho infantil em nosso país. A ligação gratuita a ligação é gratuita para o Disque 100 é uma delas. Por meio desse canal, as pessoas podem denunciar para o governo alguma suspeita de criança ou adolescente que trabalhe de forma ilegal. Esclarecer o que é trabalho infantil é, de outra maneira, combatê-lo. No dia 12 de junho, por exemplo, é comemorado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Essa data serve para conscientizar a pessoa sobre o problema. Então, olha aqui um cartazinho, né? Cartaz da campanha contra o trabalho infantil realizado pelo governo. Agora é a sua vez de participar na luta contra o trabalho infantil. Para isso, forme com seus colegas um grupo de até 4 integrantes. Vamos cortar isso aqui. Trabalho ontem e hoje. Cada vez mais as atividades econômicas utilizam a tecnologia, seja nas áreas rurais e urbanas. Então, na agricultura, por exemplo,
Antigamente, o trabalho era feito por pessoas, né, com auxílio de animais, ou enxada, um arado, né? E atualmente é feito com máquinas agrícolas mais modernas, como, por exemplo, um trator, uma ceifa, né, uma colheitadeira, já tem GPS, o trator é gabinado, com ar-condicionado. Na pecuária, também há os avanços na medicina veterinária, que ajudam a reduzir doenças, evitando, assim, que os animais se percam, né? Então, os animais têm uma vida mais longa e eles dão mais lucro, então, para o sitiante, né, gente? Então, ó, o trabalho, antigamente, meu pai fez muito esse trabalho aqui, hein, gente? Eu ajudei muito meu pai nessa lida aqui. E hoje em dia, né? Mas também isso aqui é uma grande propriedade. Isso aqui é uma propriedade pequena. Isso aqui ainda existe, tá, gente? Se, por um lado, o uso da tecnologia facilita as coisas no setor primário, aumenta o desemprego no campo, por outro lado. Máquinas passam a realizar o trabalho que anteriormente era feito por uma pessoa. Então, ou a pessoa estuda para trabalhar com a máquina, ou ela vai ser substituída. E isso, gente, gera o desemprego. Aí vem a emigração rural, ou seja, as pessoas saem lá da zona rural e vêm morar na cidade em busca de trabalho no setor secundário e terciário. E nós já falamos sobre a imigração, né? As mudanças no trabalho no setor secundário também são observadas. O uso de máquinas e equipamentos modernos, como os robôs, tem sido mais frequentes nas atividades de indústria. O objetivo é aumentar a quantidade de produtos fabricados em um menor período e baixar o custo. Por isso, muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas modernas e tiveram que buscar emprego em outras áreas, em especial o setor terciário. Então, as máquinas produzindo as coisas. No setor terciário, os avanços tecnológicos também têm trazido mudanças para o trabalho. Algumas profissões tornaram-se ultrapassadas e deixaram de existir nessas atividades comerciais e de prestação de serviço. Porém, outras novas vêm sendo criadas, né? E isso é constante. Então, observe as fotografias. Antigamente, hoje em dia, né? Funcionários trabalhando em escritório, olha quantos. Hoje em dia são bem menos, né? Porque as máquinas estão aí para ajudar. Distribuição das atividades econômicas do território brasileiro. A partir daqui eu vou pedir para vocês lerem um pouquinho, tá, gente? Criação de gado no Brasil, ó, vou deixar vocês ler o texto. Aqui, ó, olha quanta fazenda, né? Olha como como a criação de gado está invadindo aqui, ó, a floresta amazônica, ó. Né, gente? Aqui é pura floresta. Se continuar desmatando aqui, ó, em breve vai ter cheio de fazendas aí. Aqui mais um pedacinho para vocês lerem. Aqui é o mapa das indústrias, né, gente? Então, ó, menos de 1.000, né? São esses pontinhos pequenos, os pontinhos grandes são mais de 1.000. Então, ó, a região sul, sudeste, aqui é o sudeste principalmente, né? Um pouco em Goiás, e o nordeste aqui, ó, muitas indústrias. Já aqui na nossa região, no centro-oeste, tem pouco, e no norte tem menos ainda. Então, observe o mapa, que recurso cartográfico foi utilizado para localizar as indústrias no território brasileiro. Então, escreva aqui para a prof. E aqui chegou a hora dos exercícios. Então, vocês vão fazer os exercícios aqui, ó, de ler, vocês vão ler, eu não vou ler para vocês hoje, tá? Vocês vão fazer todos, do 1 até 7. Aí tem aqui, ó, uma revisão do que eu aprendi, que é uma revisão de todo o conteúdo dessa unidade, vocês vão ler, e tem um exercício aqui. Não tem. Achei que tinha. Então, vocês só precisam ler aqui e fazer até o exercício 7, do 1 até o 7. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Assistam esse vídeo até o final, façam os exercícios e mandem as imagens para a professora. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.